A série da mensagem é a essência. Estamos nessa série de mensagens. O texto base da série é 1 João capítulo 3, versículo 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Falamos sobre aqueles 3 tipos de perfume: a colônia, o toalete e o perfume. A colônia, de 2 a 5% da concentração dos óleos essenciais. Ela passa rápido. A água de toalete, que é estranho falar isso, mas é o toalete, de 4 a 15% de concentração. Já é um perfume um pouco mais caro, porque esses óleos essenciais são caríssimos. E tem o perfume, ou parfum, é de 15 a 40% de concentração, e o perfume chega a ficar 24 horas na pele da pessoa, depende da pele de cada pessoa, mas realmente é o perfume que pega. E nós aprendemos na semana passada, que nós somos a essência do conhecimento de Deus nessa terra. Amém? Nós exalamos o perfume de Cristo. Vocês estão comigo? Amém? Aprendemos uma frase do pastor Lucas Huber que diz: Jesus escolheu amar e ser amado através de pessoas. Jesus escolheu amar e ser amado através de pessoas. Eu tenho uma frase que o senhor falou comigo uns anos atrás, que diz: nós temos o dever de amar, e nós não temos o direito de escolher a quem. Pastor, com que base bíblica você fala isso aqui? Romanos 5, versículo 8, não está no PowerPoint. Mas ele fala assim: Ele nos amou e morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. Então, se Deus me amou quando eu era todo tipo de iniquidade, pecado, e Ele me amou e morreu por mim, então eu não tenho o direito de escolher quem amar. Porque o mais vil pecador, Jesus morreu por ele. Então o Senhor nos ensinou não somente a amar, mas a expressar esse amor. E a expressão desse amor está em cuidar das pessoas. Fala, cuidar das pessoas. Jesus não abandonou nenhum dos seus discípulos. Ele não perdeu nenhum, exceto, a não ser Judas, que eu acho forte o texto de Salmo, que fala que o melhor amigo me traiu. E Judas foi o que foi para se cumprir essa escritura. Em João 17, versículo 12, nós vemos Jesus pedindo ao Pai que guarde eles, falando para o Pai que guardou eles na sua palavra. Olha só o texto: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E o poderoso, além de pedir por aqueles que já tinham, que estavam ali com ele, Jesus também pediu por aqueles que viriam a crer por intermédio daqueles. João 17:20 diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos cheios de ensino, onde Deus é um supermercado, e muitos raros ensinos onde Deus entregou tudo para habitar dentro de nós. E nós achamos que Deus tem nos dado as coisas, quando Deus fala assim: eu já dei tudo, é só você estar dentro de você, está dentro de você. Você tem me ouvido falar muito sobre coach. Deixa eu te falar algo. O problema do evangelho coaching é que eu aprendi isso eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele, aquele pastor engraçado, como é que é o nome dele? Cláudio Duarte. E tem uma outra que eu tenho comigo, mas é muito forte, eu prefiro deixar do Cláudio Duarte, que é mais legalzinha. Ele falou bem assim: Moisés, o povo estava com uma necessidade. E Moisés
sentiu a necessidade e recorreu ao lugar certo. Deus, o povo está com sede, o que eu faço? Deus falou que vai e fere a rocha. Ele foi lá e tal, feriu a rocha. Pum, saiu água. Aí Moisés agora virou o cara do resultado. Moisés nos ensina, nos mostra a chave, o código para o resultado. Aí acontece, o povo se satisfaz, mas como o povo do deserto era um povo que a alma deles não tinha fim, sentiram sede de volta, e queremos mais, e Moisés já chateado, mas agora vamos recorrer a Moisés, ele é o cara da água, ele é o cara que resolve. Moisés foi até Deus, e Deus falou assim: Moisés, fale com a rocha. E ele foi lá e feriu a rocha de volta. Só que a rocha é Jesus, ele só pode ser ferido uma vez. E Deus não se deixa escarnecer. Deus pegou e deu água para o povo com a atitude de Moisés, mas chamou Moisés para o íntimo e falou: Moisés, vem aqui. Você errou, cara. Eu não falei para você ferir a rocha, eu falei para você falar a rocha. Moisés não foi aceito. E aonde que está o perigo do evangelho coaching? Do evangelho do mindset, do evangelho das chaves e bloqueios, desbloqueios de prosperidade e vidas e atalhos e mais atalhos que Satanás tem usado a boca de pessoas para ensinar. Aonde que está o problema? Eles te ensinam a ter resultado, ótimo, mas eles não te ensinam a ser aceito por Deus. E tem muita gente indo para o inferno por causa desses ensinos. E desse altar vai sair o ensino que te leva para o céu. Vocês estão me entendendo? É aquilo que eu sempre falei: tira Jesus do centro. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm sabedoria, do conhecimento, que se colocar o Espírito Santo, irmão, vira uma potência. Afinal de contas, o que nós fazemos com o discipulado nada mais é do que coaching. Um bom discipulador é um coach. Que coach é a palavra americana para treinador. Está comigo? Jesus pediu para cuidar, com o propósito de sermos um. Continuando. Então o tema da mensagem que nós vamos estudar colocar para mim o tema é cuidado. A primeira mensagem é amor e a segunda é cuidado. Então vamos só estudar um cenário rapidinho, eu vou ler para não ficar longo. Os discípulos de Jesus então haviam acabado de chegar de uma grande cruzada evangelística. Jesus havia enviado eles de 2 em 2, e na volta eles estavam relatando com toda alegria, exaltação o que havia acontecido. Pensa, irmão, o próprio Senhor Jesus deu poder a eles, e enviou eles de 2 em 2, deu várias instruções a eles. Pense no poder, cara, pense no privilégio, pense na glória de Deus. Famílias inteiras se rendendo ao Senhor Jesus, casas inteiras se rendendo ao Senhor Jesus. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Famílias, homens, sacerdotes do seu lar, realmente tornando-se sacerdotes do lar em Cristo Jesus. Isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre. Demônios corriam deles, meu Deus. Que glória. Então, com esse relatório, os discípulos estavam conversando com Jesus. E Jesus, como um verdadeiro líder, alinha e corrige a motivação do coração dos seus discípulos, dizendo, ele fala assim: eu via Satanás cair do céu. Ele exultou, agradecendo a Deus por tudo aquilo dali, mas ele entrou nos seus discípulos: no entanto, alegrem-se não porque os espíritos submetem a vocês, mas sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. O importante, irmão, olha o que Jesus traz, o alinhamento do coração deles. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. A falta de expectativa da eternidade, a falta de referência da eternidade nos faz ficar fantasiados com as coisas daqui. Agora comece a viajar, irmão, pensar no que vai acontecer quando você estiver no céu. Quando você fica admirado e fascinado pelas coisas daqui, você não consegue ser movido pelas coisas de lá. Você se move pelas coisas daqui. Mas quando você começa a ficar fascinado pelo que há de vir,
Aí você começa a caminhar e ser movido pelaquilo que há de ver. É diferente, cara. Ser movido pelas circunstâncias é uma coisa, ser movido por uma eternidade é outra. E nós somos crentes, amém? E nisso Jesus se alegrou no Espírito Santo, aprove ao Pai que esses mistérios fossem revelados aos simples e puros de coração, aos pequenos, aos que não são aqueles que, uau, é esse. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Uau! É por isso que às vezes eu me admiro tanto da minha liderança, irmãos. De verdade. Você vai num culto, numa conferência, às vezes a primeira pessoa a sair do lugar é o pastor Eibe. A pastora Rebeca, no meio do louvor, está de joelho no chão, irmão, adorando a Deus, quebrando. Estou nem aí que vão falar de mim, que estão pensando em mim. Eu nunca vou esquecer, eu estava numa conferência, acho que foi no One Mission, lá em São Paulo. Eu não sei se era esqueci o nome do cara lá, o apóstolo, esqueci o nome dele. Randy Clark, ou era Heidi Baker que estava ministrando. Cara, o pastor Eibe saiu do lugar dele, que ele se jogou naquele altar de peito. Aí às vezes temos um líder de célula na nossa igreja que... Esse não é a nossa essência. Essa não é a nossa essência. Só porque eu já estou tanto tempo na igreja, já acho que sei alguma coisa. Eu já virei perito, fico julgando todos os pastores e igrejas. Mas não tenho coragem de dobrar o meu joelho e chorar na presença de Deus de fato. Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos, mas foi aos pequeninos. Também falava com muitos reis e profetas do passado, desejavam ver e ouvir a Jesus, as suas palavras, e essa geração estava vendo e ouvindo. Meu Deus, as palavras de Jesus chegaram a nós. Essa mensagem chegou até nós. Então, neste cenário, levantou-se um doutor na lei, já existia naquela época. E ele, tentando a Jesus, perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essas duas palavras desse versículo têm muito sentido. Ainda mais vindo de um mestre da lei. O que farei para herdar? Tem um linguajar de filho, mas o coração é de alguém que não renasceu ainda. Mas enfim, não quero entrar aí. Aí o mestre dá uma lição, Jesus dá uma lição de amor e cuidado. A palavra que foi usada aqui para o cuidado, que Jesus 17, que a gente estava lendo, é tereio, ou teireio. Olha o que significa: eu mantenho, eu guardo, que essa palavra que está em grego ali, ó. Eu mantenho, eu guardo, eu observo, eu vigio, atendo com atenção, reservo, cuido. Então vamos ao texto, Lucas 10, 25. E esse se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o doutor na lei, o escriba, é um homem que sabia toda a lei. É um homem que conhece a palavra de Deus. É aquela pessoa instruída na letra. É aquela pessoa que conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia. E ele disse, Jesus responde ele: o que está escrito na lei? O que está escrito naquilo que você sabe? O que está escrito naquilo que você é mestre? O que está escrito? Como você entende que deve ser? E respondeu ele, disse para Jesus: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então ele citou os dois principais mandamentos, está certo? Ele tinha o entendimento disso. Ele sabia, ele conhecia. 29, e disse-lhe: respondeste bem, faça isso e viverá. Ou seja, pega o que tu sabe e faz. Pega o que você sabe, e em vez de ficar tentando a Jesus, faça. Pega o que você conhece de Jesus, em vez de ficar criticando doutrina e religião, faça o que você já sabe. Para de achar que sabe e pega o pouco que você sabe e começa a fazer. Quem sabe mude alguma coisa. Quem sabe nós já estaríamos com umas 1000 crianças que estavam indo para o inferno e que encontraram esperança em Jesus. Se você saísse do conforto da sua religiosidade mórbida. Você que está pela primeira vez aqui, irmão, essa é a mensagem que nós temos nesse altar. Calma que você já vai entender um pouco mais. Faça isso. Jesus manda ele viver o que ele já sabe. Irmãos, ele já sabe o que deve ser feito. Ele já sabe, é simples. 29, ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Está vendo que essa questão de, mas veja bem, é que, olha só, pensa bem. Porque isso já existia lá. Essas respostinhas prontas da nossa alma, que tem medo de encarar a cruz, que é viver por Jesus Cristo, começa a justificar, isso é normal. Mas não deveria ser entre aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Ele começou a se justificar porque ele sabia que ele mesmo sabia daquilo, mas não vivia. Seu irmão, quem quer realmente fazer as coisas, dá um jeito. Dá um jeito. Quem não quer, arranja desculpa. Quem quer amar Jesus, ele dá um jeito de amar Jesus. Quem não quer, fica arranjando um monte de justificativa e desculpa. E geralmente esses amam culpar os outros. Culpa os outros. Ele arranja desculpa e arranja os culpados. Versículo 30. E respondeu Jesus, disse, olha só que Jesus responde para ele, sabe? Disse um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto, ou quase morto. Tem uma versão que fala assim, tirando as suas roupas. Ou seja, tiraram tudo do cara, a ponto de deixar ele pelado. Esse homem ali, que vinha de Jerusalém, homem que estava no caminho de Jerusalém para Jericó, muito provavelmente, ele era irmão desse sacerdote, no sentido de judeu, de Israel, lá, povo de hebreu, porque ele vinha de Jerusalém para Jericó. Então, se ele vinha de Jerusalém para Jericó, é porque ele é alguém que adorava o Deus deles também, o próprio Deus. É alguém conhecido. Roubaram, envergonharam, espancaram, acharam ele quase morto. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quantas pessoas nós conhecemos que talvez não foi espancado fisicamente, mas a sua alma é espancada todos os dias? Quantas pessoas a gente conhece que talvez tenha algum tipo de recurso, mas emocionalmente está esfolada? É como se pegasse a pessoa, amarrasse no fundo, no reboque de um carro e arrastasse pelas ruas da cidade. É assim que é o esfolamento emocional. Está tudo à flor da pele, não dá para tocar nada. Eu queimei minha mão aqui no maçarico. Vai inventar e fazer arte, né, cara? Eu vi meu pai fazer o fogo no fogão dele com maçarico. Falei, vou fazer igual meu pai, né? O fogo pega rapidinho, fritando a madeira.
Simplesmente, deixa eu pôr mais uma madeirinha e atravessei a mão na frente do maçarico. Chegou a fazer tss. Torrei. Cheirou pururuca. A Fran falou, amor, eu gosto de pururuca. Aleluia. Cara, quantas pessoas a gente conhece que estão assim, queimada, com bolha. E você está aqui na igreja todo domingo. Às vezes, já tem alguém se dedicando, investindo tempo na sua vida. Mas você arranja 400 tipos de desculpa religiosa, carnal e humano, para não deixar Jesus fluir através da sua vida. Adoram a própria dor, adoram a sua própria emoção. Eu estou ouvindo muito aquele Kamikan e eu preciso conversar com aquele cara. Achei aquele cara sensacional, ainda que eu acho que ele é calvina. Pelas músicas eu acho que ele é calvinista, mas enfim, não importa muito. Ele falou bem assim, ó, adorador que adora a dor não é adorador. Nós não adoramos a Deus, nós não adoramos a dor, nós adoramos a Deus. E a adoração a Deus deve gerar dor, por quê? Porque quanto mais eu adoro e conheço Deus, mais eu reconheço que eu preciso dEle. Estão comigo ainda, irmão? Esse tipo de mensagem tem que cuidar, porque eu amo falar sobre isso daqui. Quantas pessoas, irmãos? A gente pode pensar assim, isso não é responsabilidade minha, mais ou menos. Nós já vamos ver. Versículo 31, deixa eu continuar aqui. Olha, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Então, primeiro, ou melhor, um certo sacerdote. E vendo, passou de... O que é passar de largo, irmão? É assim, ó. Quem corre aqui, deita no chão aí, que tem as manhas? Tem que ser rápido. Vem, Mateus, você se coçou, mas não veio. Vem aqui. Você é o homem que estava lá. Só não dá para você tirar a roupa. Deita aqui, ó, que todo mundo ali está cheio de coisa. Está aí morto. Vai. Espancaram, cara, isso arrebentaram. Está aí, ó, morto. Boa, isso. Eu estou vindo aqui, ó. Meu caminho é esse aqui, estou vindo. Aí eu vi. Fica aí, rapaz, está morto, quase morto. Está só. Se um peixe, se um barcozinho, quase morrendo. Tá bom? Obrigado, filho. Ei, aplauda o Senhor Jesus na vida do... Eu ia falar o nome do peixe, mas não vai ficar legal. Te amo, cara. A gente faz isso, cara. A gente faz isso. Não vem falar que você não faz, não, porque você faz, que eu sei. A gente passa de largo, sendo que nós somos sacerdotes do Deus vivo nessa terra. Mas eu não sou isso. Se você é cristão, se você se diz cristão, o sacerdócio de Cristo já está em você. Porque a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, Jesus traz o sacerdócio dele sobre a tua vida. Não traz somente entre aspas, a filiação, mas traz também a unção de filho. Isso é sacerdócio. Nós fazemos isso, cara. Passa de largo. Linhagem de Arão, pregador da palavra, adorador. Naquela época os sacerdotes ofereciam os sacrifícios. Ele intercedia pelo povo. Ele entra no santo lugar, conhece o Senhor, queima incenso, tem vida de oração, coloca o pão da proposição, ação de graça. Ele é o cara do templo, eles são os top. Mas passa de largo quando vê alguém que choca a sua realidade. Versículo 32.
Leandro, está certo, cara. Eu encharco mesmo, não adianta. Irmão, nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, cara, em Cristo Jesus, cara. Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aí você vai estudar essa vibe aqui da ordem tal de Melquisedeque, não sei o que. Irmão, é muito forte. E essa unção está sobre nós, cara. Sobre a igreja de Jesus Cristo. Uau! 32. E de igual modo também o levita chegou naquele lugar e vendo, da mesma forma, passou de largo. Levita serve no templo, músico, adorador, cuidam das coisas do templo, conhecem bem a igreja, conhecem a visão, conhecem os líderes, conhecem os caminhos. É aquele crente raiz, irmão, conhece tudo aqueles hinos. Ontem na volta à casa do meu pai, estava uma chuva. Inclusive, irmãos, temos que clamar pela misericórdia do Senhor sobre Israel e sobre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Irmão, está muita água para lá. Muita água. De repente, eu estava descendo a serra, ali passando pelo túnel, na verdade, antes de entrar no túnel ali de Balneário Camboriú, vindo de lá para cá, falei, Israel, bota uns corinhos de fogo aí no carro, ele era o DJ, né? Aí botou um Deus de fogo, né? E nós viemos adorando no manto, irmão, no carro, mas nos mantos mesmo. O Joquebed, Moisés não vai morrer. Só não deu para rodopiar que eu estava dirigindo, mas o resto, irmão, no carro, você nem viu passar por Balneário. Acho que nós estávamos na carruagem, irmão, de fogo, e passamos por Balneário. Cheio isso aí, cheio. Por que eu estou falando isso aí? Porque às vezes conhece pessoas que são assim, conhece a Bíblia, se der uma palavra para pregar, vai pregar, mas passa de largo. Passa de largo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque essa doutrina, ela tem nome. Versículo 33, fala mas. Eu amo os mas. Quando você encontrar um mas na Bíblia, estuda o contexto. Porque é top. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Samaritano, de um povo que os judeus não reconhecem como puro. Com muito amor e carinho, apesar de nós, eu vou falar isso, tá? Não toma isso como uma arrogância, não é isso. Mas, para a glória de Jesus, essa igreja aqui está causando certo desconforto. Afinal de contas, é a igreja de parede preta. É a igreja dos bichos na cruz. Irmão, pense, o cara nunca foi... Eu fico escandalizado. O cara nunca veio na igreja. Um crente mais raiz. E a hora que ele entra, tem um boi chifrudo ali na coluna, irmão. Não é de assustar, com o tubarão, que tem a ver? Isso aqui não é bíblico, e não é mesmo. Mas isso aqui são os clãs, cara, os adolescentes, cara. Nós estamos ganhando um monte de adolescente com isso aqui, cara. Os caras estão lendo Bíblia, estão estudando a Bíblia, estão fazendo ações de graça, os caras estão fazendo de verdade. E a última prova agora deles, uma das últimas provas deles agora, é justamente isso aqui, não passar de largo. Levita, conhece Jesus, conhece a igreja, sabe os caminhos da igreja. 33, mas já falei, né? Outra coisa, o samaritano não sabia que esse cara era judeu. E eu acho legal nessa versão aqui, que é mais perto da original, chegou ao pé dele e vendo. Ou seja, ele não foi só assim, vendo e passou de largo. Ele chegou perto do cara, e aí foi ver ele. Talvez você não saiba como fazer isso. A primeira coisa que você faz, vai em direção à pessoa. Ou seja, sai da zona de conforto. Ah, mas se me verem lá no meio daquelas pessoas, o que vão pensar de mim? Pensa o que eles quiserem, ué. A partir do momento que você tem a identidade de quem mora dentro de você, não importa o que vão pensar de você fora. E daí? Está vendo como ser guiado pelas coisas daqui prejudica? Quando você é guiado pelas coisas de lá da eternidade, você não dá muita bola?
Vocês estão comigo? Estão entendendo, gente? Isso aqui é muito profundo. Ele falou, eu não consigo passar por esse cara, deixar assim. Não consigo. O samaritano não falou a seguinte frase, não tem jeito. Eu já me peguei falando essa frase, irmão, esse não tem jeito mesmo. Cara, eu me arrependi tanto. Porque quando sai da boca de um sacerdote de Deus, esse não tem jeito. Cara, rapaz, Satanás pode pegar essa palavra e falar assim, lá diante de Deus, nos acusar lá diante de Deus. Está vendo aqui, Deus, o que o teu sacerdote lá falou? Ele disse que aquela pessoa não tem jeito. Teus anjos estão lá lutando por ele. Teu Espírito Santo está trabalhando, mas o teu sacerdote falou que não tem jeito. E o Senhor disse que aquilo que o sacerdote ligar na terra está ligado no céu. E o que ele desligar na terra está desligado no céu. Olha o que ele falou. Pegou essa, líder? Outra coisa, esse samaritano não estava de forma ocasional naquele caminho. Aquele samaritano estava em viagem. Quem foi no Tadel semana passada sabe o que eu estou falando. Fala assim, propósito. Ele estava caminhando com um propósito, estava com um destino. Aleluia. O que nós somos, irmãos? Peregrinos nessa terra. Ele chegou até o pé da pessoa, não passou de largo. E outra, o mais poderoso aqui é o sentimento que ele teve. Moveu-se de íntima compaixão. Irmão, quem que se movia de íntima compaixão? Quando você lê a Bíblia, que eu sei que você lê o Novo Testamento pelo menos, o que move Jesus? Íntima compaixão. No certo sentido, Jesus, para o mestre da lei, se comparou ao samaritano. Uau! Ao mostrar para o mestre da lei que o sentimento dele era o mesmo que o do samaritano, diferente do dele. Então Jesus se movia em íntima compaixão pelas pessoas, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Paulo nos ensina em Filipenses que devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amado, irmão que está aqui, no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é cada vez mais egoísta, com um evangelho torcido sendo ministrado, nós estamos chegando no ponto que Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz assim, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos vão ficar difíceis? Escuta, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas nega o poder dela. Fique longe dessas pessoas. Não perca o Tadel, irmão. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Olha o versículo 7. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Pode encharcar de perfume, não sai a caatinga. É duro, né? Cada vez mais egoísta, irmãos. Cada vez mais nós temos que ter o perfume de Jesus. O ser humano está ficando desse jeito. O ser humano está ficando desse jeito. Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite, vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. O tema da mensagem é cuidado, irmão. Por que vai tirar da nossa zona de confronto mudar a vida das pessoas? Por que vai? Porque fazer isso vai nos tirar do conforto.
vai quebrar com algumas tradições. Tem aquelas pessoas que têm até a hora para cortar unha. Tem pessoas que são tão metódicas, que se alguém se atravessar, se Deus permitir que alguém esteja nessa situação na frente dele, ele fala assim, não posso, porque agora eu tenho que tomar água. Ai, isso não existe. Eu quero muito pegar a mensagem da Heidi Baker. Que ela estava lá esqueci o nome do lugar, é na África. Moçambique. E ela se atrasou para o discipulado, meu Deus, discipulado. E ela veio correndo, descendo o morro que ela estava. E daqui a pouco tinha uma mulher no sol, irmão, fritando. Ela falou assim, ninguém fica no sol no Moçambique, porque na sombra faz 40, 45 graus. Ninguém fica no sol parado, aquela mulher estava no sol parado. E ela chegou, e ela assim, não dá, eu tenho discipulado. Aí Deus falou bem assim no coração dela, tua agenda é mais importante do que a minha? Olha aqui para mim, irmão, igreja, ei, a agenda de Deus é menos importante do que a tua agenda. Perdão, irmão, se você veio aqui querendo receber um evangelho de autoajuda, um evangelho que você é vitorioso, e você, não, porque você é em Cristo, toda a vitória está em Cristo. Só que o caminho para essa vitória é o que eu estou pregando. A vitória não são bens e recursos desse mundo. A vitória é não receber a ira de Deus e ir para o céu. Isso é o evangelho da salvação de Jesus. Isso é o evangelho da cruz de Cristo. E nesse evangelho, Deus não vai faltar nada para você. Tira a gente do conforto. Ela chegou naquela mulher, chegou perto dela, e viu que ela era cega, a Heidi Baker. Depois daquele confronto, que ela estava descendo a escada, ela falou, não dá, ela tem os discipulados dela. A Heidi Baker discipula pessoas do mundo inteiro. Ela tinha 3 discipulados seguidos. E Deus falou assim, a tua agenda é mais importante que a minha. E ela sentiu aquela pegada no coração, imediatamente converteu seu coração ao de Deus, aquilo dali, e foi em direção à mulher. É isso que precisa acontecer. A gente não converte o nosso coração à vontade de Deus. Eu tenho certeza que o Álvaro e a turma do Kids tinham um planejamento, irmãos. Eles querem estar aqui na sexta e no sábado, é um evento especial, mas eles escolheram servir Jesus, cara. A vida das crianças não tem preço, cara. Isso lá no céu é tesouro em cima de tesouro, cara. Poxa, eu vejo depois online. Uau! Depois online. Depois. Ele foi lá, aproximando-se dele, atou-lhes a ferida. Botou um pano. Colocou um pano, botou uma atadura. Colocou azeite e vinho. Atar as feridas, mexeu na ferida, irmão. Não se importou se ia sujar, não se preocupou se a mão dele ia ficar suja de sangue, não se preocupou se as feridas estavam fedendo já. Ele se dedicou, ele investiu tempo. Ele não, mas eu estou atrasado, tenho meu destino, e não sei o quê, porque Deus me disse que eu vou para tal lugar. Parou, abaixou no cara, pegou as coisas, atou a ferida dele, colocou azeite, colocou vinho. Cara, nós temos que fazer um check-up, né? Nós estamos sendo igreja para quê? Atar é mexer na ferida, é botar a mão. Azeite é para anestesiar, para deixar suave, sabe aquele sangue seco, aquela ferida cortada, seca, hidrata de volta. Outra coisa, o azeite não deixa a mosca pousar, não deixa esses bichos virem pousar em cima e jogar os bichos dele lá. Mosca botar ovo. Ele colocou unção.
Ele orou. Isso aqui é coisa para o Tadeu. Vinho. Ele higienizou. Por que Jesus falou que colocou vinho? Irmão, quando você vai estudar a palavra vinho, ali, tinha 3 tipos. Suco, o vinho que tomavam e vinagre. E o vinagre daquela época era usado como desinfetante. Tinha o suco, o vinho e o vinagre. Eles chamam tudo de vinho. Dependendo da situação, né? Não vai falar assim, ó, toma um vinho aí, vai tomar vinagre. Né? Não vai dar vinho para criança, vai dar suco. Então ele pegou e trabalhou, ele dedicou, ele trouxe. O que limpa as pessoas? Água. E a água se compara ao que na palavra de Deus? Ela simboliza o quê? A palavra de Deus. Ou seja, ele colocou vinagre, ele dedicou tempo com a palavra. Ele ensinou a palavra. Como eu falei, isso aqui é uma mensagem de Tadeu, irmão, para a liderança. Ou seja, ele não somente ouviu e deu atenção às feridas da pessoa, mas ele trouxe a palavra que tira o problema, que mostra o problema e desinfeta o problema. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Higienizou as feridas, purificou, pagou um preço. Colocou em seu animal estalagem e cuidou. Andou junto. O que vão pensar de mim se me ver conversando com essa pessoa? Pense o que quiser. Pense o que quiser. O que vão pensar de mim se me ver andando com os crentes? Pense o que quiser. O que vão pensar de mim se agora o meu ciclo de amizade mudou? Pense o que quiser. Versículo 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, 2 denários, né? E disse-lhe: cuida dele, e tudo que ele demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O outro dia, investiu tempo, 2 dinheiros, investiu dinheiro. Ajudou, não pagou tudo, mas ajudou a pessoa a pagar o encontro, deu meios da pessoa se conseguir, levou uma cesta básica da igreja para ele. E tudo que gastar com ele, eu te pagarei. Olha aqui para mim, irmão, aqui é... Meu Deus do céu, isso aqui dá vontade de escrever um livro com esse tema. Tudo que gastar, eu te pagarei. Dá vontade de falar muito sobre isso daqui. Porque isso aqui fala de paternidade. Só pai investe. Só pai investe sem querer nada em troca. Você não investiu no teu filho, na tua filha que foi para a faculdade, você pagou a faculdade dele ou dela, você não investiu nessa pessoa, agora você tem que render lucro, vai. Não, teu filho é mercadoria. Você faz isso numa empresa, teu filho não é uma empresa. Se você investe num filho, manda ele para uma universidade, ele passa na faculdade, cursa a faculdade, tem um bom trabalho, você investiu, deu sucrilhos, economizou 3 meses para comprar uma lata de farinha láctea. Oh, glória! Isso aí foi Jesus que deixou a receita. Tem mais alguém que gosta de farinha láctea, tipo eu, assim? Yes! É top demais, é muito bom. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Só pai faz isso. Você não dá mucilon para o teu filho para quando ele crescer, assim, ó, seguinte, vai trabalhar, você tem que pagar o mucilon. O teu filho sai de casa e você vê assim, só um pouquinho, filho, pega teu WhatsApp, eu estou te mandando o que a conta. Qual conta? A conta do teu tempo aqui, 18 horas. Custou R$ 98.755,37. E quem faz isso? Com seu filho. Só pai investe dessa forma. E aí está a maior cura que essa cidade, que esse Brasil precisa. Cura da orfandade, de bastardia. Porque o Senhor disse que faz o órfão habitar em família, e a família de Deus tem pai.
A família de Deus tem pai. Só pai se importa com o bem-estar de agora e de amanhã do seu filho. Fica de pé, irmão, que está encerrando o culto. Quando Jesus voltar, irmão, Ele vai nos encontrar curado. Porque alguém foi um bom samaritano na nossa vida. Mas muito mais que isso, quando Ele voltar, Ele não vai encontrar só a gente curada, mas Ele vai encontrar, e nós vamos falar assim: ó Jesus, que legal, galera. Eu fico imaginando Jesus falando assim: tá bom Pedro, eu sei, eu já vi, eu sei dessa galera, fui eu que curei eles. Você viu só? Ó. Agora não dá para fazer isso, mas depois não sei se não vai dar assim. Pegou, né, a vibe. Jesus vai encontrar uma multidão sarada e curada. Porque nós não vamos ser uma igreja igual aquela que Jesus falou dos que passaram de largo. Nós vamos ser uma igreja que tem essa essência. Nós vamos amar, mas nós também vamos falar que o amor tem atitude. Nós vamos cuidar. Falar cuidar. Se você quiser mais aprofundar isso aqui, venha no Tadel terça-feira. Versículo 36, Jesus pergunta, ele volta para o mestre da lei: qual, pois, desses três te parece que foi provido, mas foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então Jesus faz uma pergunta ao doutor da lei, né? O homem caído era judeu, era seu irmão, e seus irmãos, o mais importante. O problema foi eles passaram de largo. Versículo 37, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Eu acho interessante que Jesus amou o cara. Jesus tratou ele com amor, com carinho. Jesus deu a oportunidade dele se arrepender. Fala: cara, tá aí, você já sabe. Então vai e faz. Irmão, nós fomos chamados para fazer o que Jesus pediu para a gente fazer, mais nada. Olha bem para mim aqui, irmão. Nós precisamos entender o verdadeiro sentido de bênção. Bênção, irmãos, não são coisas. Não são coisas. Todas as outras coisas são provisões de Deus. O carro zero, tem problema? Não, irmão. Tenha carro zero. De preferência, pago à vista. Mas é difícil, a gente sabe. Não tem problema. O problema é essa coisa ter você. O problema não está em você ter as coisas. O problema é as coisas ter você. Porque não se esqueça de uma coisa: quem deveria ter você foi Jesus, porque Ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele falou que vá e faça a mesma coisa. Paulo nos ensina uma coisa em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, e é um rema da nossa igreja. Para mim é um rema. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado de vocês. Veja que Paulo fala assim: eu não me preocupo muito com o que você vai pensar de mim. Eu me preocupo com aquilo que você vai encontrar quando você morrer ou for para o céu. A minha preocupação não está com o que você pensa de mim. Óbvio, isso não quer dizer que o caráter de um líder não deve ser provado. Não estou falando disso. Tem que. O que eu estou falando é do alvo. O alvo de Jesus vir para a terra é resgatar a humanidade depravada e caída e livrar para o reino do Filho do seu amor. E isso tem um preço, tem um custo. E o verdadeiro sentido de bênção não está nas coisas. O verdadeiro sentido de bênção está em ser bênção e levar a bênção. Qual que é a bênção? De ser filho de Deus. Ponto. Pastor, eu quero ser abençoado com uma casa nova. Amém. Faz parte da bênção? Faz, mas não é bênção. Isso é provisão. A bênção está em amar Jesus, em amar a Deus com todo o teu coração
todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a verdadeira bênção. Faça isso. Entrega teu caminho para isso. E o resto, Deus vai prover tudo. Estão comigo? Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Pai, Espírito Santo, se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui. Porque Teu Espírito Santo está nos convencendo, Pai, cada vez mais do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós queremos dizer que nós somos a Sua igreja. Nós não fomos fundados por ninguém, exceto Jesus. Quando morreu naquela cruz, estabeleceu a Sua igreja. Obrigado, Jesus, pelos Seus discípulos lá daquela época, porque por causa deles, hoje, o Senhor nos alcançou. Mas, Senhor, eu te peço que aqui está esse povo, essa igreja. Aqui estamos nós, precisando do Senhor. Existem várias pessoas, vários homens, mulheres, crianças, idosos, que estão por essa cidade, Senhor, como aquele samaritano, Pai, que foi atacado por salteadores. Afinal de contas, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A pessoa está sendo destruída, está sendo roubada, está quase morta por aquele que tem a função de fazer isso. Mas, Senhor, o Senhor diz que a Tua igreja, as portas do inferno prevalecem contra ela. Mas tem um tipo de igreja que se prevalece, Senhor, disso. É a igreja que ama e cuida. É a igreja que ama o Senhor e cuida. Então, Espírito Santo, eu te peço, em o nome de Jesus, nos ensina a te amar e nos ensina a cuidar dos próximos, Senhor. Em o nome de Jesus, não somente de palavra e de língua, mas de fato e de verdade, Senhor. De fato e de verdade. Pai, nós temos somente uma vida e ela logo vai passar. Somente o que foi feito por Cristo é que vai permanecer. É o que nós vamos levar para a eternidade, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro, Pai.